muito bem-vinda ao canal Seja Forte e Corajosa. Meu nome é Mayara Sayonara e estou aqui sempre compartilhando uma palavra de fé, uma palavra que nos leva a pensar, a uma reação e a pensar, a pesar, raciocinar e aprender a usar a fé inteligente, a fé que verdadeiramente funciona, aquela fé que é forte e corajosa. Por isso esse é o nome do nosso canal, porque é isso que o Senhor Jesus ele espera de nós, né? Que a gente venha passar por cima de tudo, ressignificar e assim aprender com as lições, não recuar mediante as situações. A gente está vivendo um propósito do livro de Provérbios e hoje eu vou fazer aqui uma meditação de alguns versículos do capítulo 16 e capítulo 17. Se você está começando agora e quiser acompanhar, voltar lá desde o início, é um livro com muitos conselhos de sabedoria, conselhos para toda uma vida, conselhos que verdadeiramente vale a pena a gente tomar para si e praticar. Porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, os sonhos dele, os caminhos dele. E se a gente confiar naquilo que ele está nos orientando e assim viver com temor e tremor diante da palavra dele, a gente vai receber. Se a gente der o nosso tudo para ele, nós vamos receber o tudo dele. Com ele é assim, né? Ou nós somos ou nós não somos. O que passa disso não vem dele, né? Então não importa título, não importa nada. O que importa é como estamos vivendo na presença dele nos dias de hoje, né? A gente não pode deixar um relacionamento com Deus cair na rotina e nem ficar apegado àquilo que a gente viveu no passado, e sim como estamos levando a nossa vida espiritual nos dias de hoje, né? No presente momento, porque nós temos que andar vigilantes 48, 24 horas a cada segundo e a cada instante. Não colocar somente a barba de molho, mas o corpo inteiro, né? Porque o diabo, nosso inimigo, está ao nosso derredor, caçando alguém a quem tragar. E ele não pede para entrar na vida de ninguém, ele chega e invade. Quantas pessoas aí que se consideram evangélicas, católicas, que eu já vi, me deparei ali orientando. Não que eu seja melhor, que eu não sou nada, não sou ninguém, tenho muito que aprender, tudo que eu falo, compartilho aqui, serve para mim também. Mas quantas ali em estado e situação de depressão e o diabo assim sentado fazendo essa pessoa comer o pão que o diabo amassou mesmo, né? Esse ditado que ele é verdadeiro. Porque o espírito enganador tá lá, fazendo com que aquela pessoa pense que aquilo que ela tá vivendo é uma aprovação, que vai passar, enfim. Se a gente não lutar no meio dessa batalha, dessa guerra espiritual que a gente tá vivendo, porque nós estamos no meio de uma guerra espiritual, né? Esse mundo já é do maligno. E o Senhor Jesus, ele não veio para trazer paz ao mundo, ele veio para trazer espada. Ele escreveu isso, né? O reino de Deus não é desse mundo. A matemática dele é contrária desse mundo. Ele veio para os aflitos, para os sofridos, não para os sábios, para os que se consideram sábios. Ele veio para os pobres, ele veio para aquelas pessoas mais esquecidas, não para aquelas pessoas que têm título. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele veio para os humildes, os mansos, né? Um dia para ele é como 1000. Olha como é contrário. Um dia para ele é como 1000. Nosso um dia é totalmente diferente de 1000 dias aos olhos físicos. E ele quer nos dar o quê? Os olhos espirituais dele. E a gente só vai ter essa visão espiritual se a gente caminhar próximo dele. Se a gente caminhar na luz, a gente vai receber a luz dele. E a maior conquista de um ser humano é o batismo com o Espírito Santo. Parece ser muito repetitivo aqui, mas é porque eu preciso que isso se fixe dentro de você. Eu preciso que você tenha clareza da importância do batismo com o Espírito Santo. Sem o batismo com o Espírito Santo, ninguém suporta. Ninguém suporta o dia mau, e o dia mau ele vai vir. Mas só cai aquela pessoa que tá com a vida alicerçada em coisas e em pessoas. Tá o marido no lugar, tá o filho no lugar, tá o emprego no lugar, tá a vida financeira no lugar. Tem tanta coisa no lugar de Deus, de menos ele mesmo, no lugar que ele tem que assumir, que é o trono. Então, a gente tem que vigiar e buscar olhar para dentro de nós mesmos, né? Como está sendo a nossa vida com Deus? O quanto a gente está acreditando do jeito que a gente fala que acredita? Porque falar é fácil, até papagaio fala. E acreditar em Deus, até o diabo acredita. Aliás, o diabo conhece a palavra
mais do que a gente. Ele conhece mistérios do universo que a gente não sabe. Então, não é sobre conhecimento bíblico, não é sobre o quanto da palavra, versículo que você sabe, salmos que você fala, nem é pelo muito orar, porque há momento de orar, há momento de agir, é pelo que nós somos diante dele. Quem nós estamos sendo, né? Nós não vamos ser perfeitos, que perfeito é só ele. Mas nós somos imagem e semelhança dele. A única coisa que a gente tem de diferente de Deus é a pureza, é a perfeição, porque só ele é perfeito. No mais, ele nos fez a imagem e semelhança dele. Tem noção que é isso? E o quanto nós estamos valorizando essa criação que ele fez tão perfeita? Porque ele não faz nada pela metade. Não faz. Ele te fez perfeita. Me fez perfeita. Independente se existe alguma deficiência ou não, essa perfeição é o poder dele dentro de nós. Ele não está falando de carne, de físico. É o poder, o brilho, a luz, a unção que está disponível e a gente tem que conquistar. Está pronto. Ele é um Deus pronto e nós temos que ir em busca disso. Ele não fez ninguém igual, mas o brilho, a luz, o poder, a unção, o equilíbrio, a resistência, os frutos está à disposição para todos. Mas poucas são as pessoas que vão em busca dessa conquista. A sua grande maioria espera ali estabilizada, estagnada e acha que só o louvor da igreja, só a pregação da igreja vai salvar a vida dela. Só que a gente tem que lutar, porque nós estamos no meio de uma guerra. Tá escrito que a nossa luta aqui não é contra carne, pessoas, seres humanos. A nossa luta é contra seres espirituais, hostes da maldade, contra o diabo mesmo, no português. Claro, ele é o nosso adversário. Muitas das vezes, nós mesmos somos as nossas piores inimigas, porque a gente aceita essas sugestões. As palavras negativas, eu não posso, eu não consigo, eu não sou, eu não vou, não é pra mim, eu sou um erro, não vai dar certo. Negativismo puro, que a gente isso aí a gente tá sendo nossos piores inimigos, junto com ele, porque fica dando ouvido o que ele fala. Ao invés de sujeitar a Deus e resistir ao diabo para ele fugir, não. Às vezes as pessoas têm mais medo da palavra do diabo do que do próprio Deus. Porque está escrito que Deus veio para que a gente tenha vida com abundância. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. E as pessoas têm mais medo disso, de uma vida destruída, do que temor a Deus, né? Do juízo de Deus. Porque ele é um Deus justo. É um Deus justo. E ele, se a gente parar para perguntar, ele vai mostrar o nosso erro. Só que a gente só para poder pedir, né? Reclamar, murmurar, chorar. O muito chorar não chama a atenção de Deus. Mas sim a entrega total, verdadeira, completa de corpo, alma e espírito. Não importa o que a pessoa fez, se ela matou, se ela é assassina, se ela é prostituta, se ela é viciada, se ela cometeu um adultério. Isso não justifica pecado. Mas não importa o passado dessa pessoa, se ela se arrepende hoje, ela é perdoada pelo que passou. Só que ela tem que, dali pra frente, não praticar mais aquilo. Qualquer ser humano que quer ter vida com Deus tem que passar pelo processo de libertação. É os primeiros passos de uma vida com Deus. Processo de libertação. Não importa se a pessoa nasceu em um berço evangélico ou em um berço católico, foi batizada ali quando criança. Não tem isso. Não tem isso. A gente precisa ter consciência para decidir andar com Deus e assim passar por um processo de libertação. Qualquer ser humano. Qualquer. Não existe uma pessoa que não precise. Por mais que você e eu sejamos legais, pessoas boazinhas, caridosas, quer ter vida reta com Deus, tem que ter coragem, disposição para pagar o preço, para negar o nosso eu. Porque o reino de Deus, lembra que eu falei que a matemática é contrária? No reino de Deus não é quem é mais rico, não é quem tem título, não é quem está no poder e quem não está no poder. Não é não é o patrão que tem mais condição do que o empregado. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.
No reino de Deus a gente tem que perder para ganhar. Perder para ganhar. Abrir mão do nosso eu para ganhar o tudo dele. Entregar nas mãos dele tudo aquilo que está ocupando o lugar dele no nosso coração. E por isso que eu te falo que tem que ter coragem. E nem todo mundo está disposto a pagar o preço de entregar a sua própria vida, de negar o seu próprio eu, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. E esse me siga é 24/48, todo momento, todo instante. Não é só um dia na semana. Então vamos lá, vamos entrar aqui na palavra, Provérbios 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Nós estamos confiando nas mãos de quem? A nossa vida, o nosso futuro, os nossos planos, projetos. Será que a gente está pedindo permissão para Ele? Será que a gente está buscando saber se é da vontade dele ou é da nossa vontade? Será que a gente está tendo tempo para tudo, de menos tempo para Ele? O dia que eu passo o dia ali fazendo as coisas, às vezes eu dobro o joelho uma vez no dia, poxa vida, eu termino esse dia muito mal. Muito mal, porque não é só, Ele não quer o tempo que sobra. Ele quer que a gente esteja ali pensando nele o tempo inteiro. Vai sair de casa, convida para sair, dobra os joelhos, faz uma oração, pede permissão para tomar uma decisão. Isso é reverência, isso é temor, isso é submissão a Deus. Então, se a gente confiar nele, as nossas obras, os nossos planos e buscar entender para saber se é da vontade dele mesmo, os nossos caminhos e pensamentos serão estabelecidos por ele. Ó, aqui tá. O barulho da sirene tá aí. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Então, não tem como a gente ser feliz de verdade, ter a plenitude de Deus, a paz divina que excede todo o entendimento, se a gente não confiar nas mãos dele as nossas obras. Porque tudo é dele. Tudo, até o nosso ar. Se ele cortar o ar, e aí? Como que nós vamos fazer? Tudo é dele. Tudo está nas mãos dele. Tudo que você tem é dele. E às vezes, as pessoas na hora de devolver um dízimo da igreja, acham que está dando pro padre, acham que estão dando pro pastor. Não devolvem com temor, porque o dízimo não é nosso. É dele. Dízimo é salvação, oferta é salvação. E se a gente não é capaz de servir a Deus com o nosso dinheiro, nós vamos servir ele com o quê? Porque está escrito para levar na casa dele os tesouros, devolver com... Isso não é pagar, você não está pagando dízimo, você está devolvendo, que não é seu, e está ficando com os 90%. Então, às vezes, vai ofertar na igreja, na hora da oferta até sai, coloca maus olhos, pega o que sobra. E é o que ele falou com o jovem rico, né? O jovem rico chegou cheio de tupete na frente dele e falando que já fazia tudo. E Deus falou, já faz tudo. Então vende tudo que você tem. Essa é a parábola do jovem rico, né? Tá lá na Bíblia. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Quem tem coragem? Deus sempre vai pedir aquilo que está no nosso coração. E só aquelas pessoas que têm coragem que vão abrir mão, que olham com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Porque o amor de Deus, ele vem pela fé. Porque como a gente vai amar quem a gente não vê? É um amor que vem pela fé. Pela fé. E fé é acreditar naquilo que a gente não está vendo, naquilo que ainda nem existe. Fé é certeza, convicção. Fé é confiança. Fé não é ansiedade. Fé não é dúvida. Então, pelos frutos a gente conhece a árvore. E Deus, se aqueles que são batizados com o Espírito Santo sabem discernir se uma pessoa tem os frutos do Espírito ou não, quem dirá Deus que sonda os corações, sabe o que está dentro de nós. Então não adianta a gente enganar
Deus está querendo aqui, está dando essa palavra de exortação para que a gente venha abrir os olhos e venha voltar a praticar a prática das primeiras obras, começar do começo, largar, abandonar os títulos, se enxergar, fazer uma faxina, vasculhar e tirar, limpar o caminho para que ele possa habitar e buscar, clamar, ter sede, buscar essa sede, buscar Deus força, buscar Deus coragem, buscar Deus direção, buscar dele a sabedoria e buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso tem que ser o seu foco. A solução dos seus problemas está no batismo com o Espírito Santo. O dia que se eu pudesse, eu entrava dentro de você e fazia o que tem que ser feito. E uma coisa eu te falo, receber o Espírito Santo não é difícil, não. Eu demorei 7 meses. Difícil é manter. É difícil dar manutenção. Porque o diabo, quando a pessoa, ela acorda, abre os olhos, como você está abrindo os olhos aqui nessa palavra. Quando a pessoa abre os olhos sobre a vida espiritual e ela consegue perceber, entende aquilo que ela está vivendo, que é uma batalha espiritual, que tem um mal agindo na vida dela, quando ela reconhece isso e ela decide abandonar, ela decide dar um basta, ela decide falar, acabou pra você, diabo. Ela decide sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Ele foge, mas ele fica ali, ó, fazendo de tudo para essa pessoa não chegar no reino de Deus. E fazendo de tudo para quem está no reino de Deus sair. Por isso está escrito que o reino de Deus é tomado por esforço, e só os que se esforçam entram nele. Então, vigia. Isso é muito sério. É a salvação da sua alma que está em jogo. É a paz que excede todo o entendimento que você está buscando em todos os lugares. Só Ele pode te dar. Mas entenda, tem que pagar o preço. Tem que se dedicar, tem que sacrificar. O sacrifício junto com a obediência, junto com o temor, com o tremor. É igual um casamento. O marido e a esposa sacrificam um pelo outro o tempo inteiro. Não é verdade? Abre mão de fazer o que gosta para fazer o que o marido gosta e vice-versa. Faz uma comida ali, às vezes, cansada, mas eu tenho que fazer. Porque é o seu papel dentro de casa, né? Versículo 6. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Pelo respeito ao Senhor, a gente se desvia do pecado, da mentira, do orgulho, da malícia, da fofoca, do adultério, da traição, da feitiçaria. A gente se desvia das amizades que nos levam a pecar. A gente abre mão disso tudo. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. É só quem tem respeito que desvia. Quem não tem, leva a vida do jeito que quer e acha que Deus vai tardar para vir. Mas nós estamos vivendo os últimos tempos. Jesus está voltando. E isso que está acontecendo na Terra aqui em março de 2021, essa segunda pane da pandemia, é o fogo de Deus, o fogo da presença dele. O fogo que rodeia ele, que está se aproximando. E ele está permitindo isso para salvar muita gente. Para que as pessoas reconheçam que só ele é Deus. Mas o diabo aproveita essa situação para plantar sementinha, para deixar a pessoa desesperada. Por isso, vigia. Olha para dentro de você. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Você precisa assumir esse lugar. Você precisa assumir essa postura. Você precisa usar a autoridade. E você precisa se dedicar mais para buscar o batismo com o Espírito Santo. E primeiro reconhecer que não tem. Se não tem, reconhecer. Se não tem frutos de alegria, se não tem frutos de gozo na alma, frutos de domínio próprio, de mansidão, tem que reconhecer e largar os títulos. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É o que está acontecendo.
Muitas pessoas estão fazendo planos, fizeram planos, estão buscando aí só as conquistas físicas e nada contra, tem que buscar mesmo, porque ele é o dono do ouro e da prata, ele prometeu vida com abundância. Mas isso não pode ser a prioridade. Não pode estar no lugar de Deus no seu coração. Apego. Por isso, busca de Deus. Aonde está a brecha? Aonde está? Será que é uma mágoa? Será que um rancor? Será que é infidelidade nos dízimos, nas ofertas? Será que é porque você mente? Não sei. Pergunta a ele. Será que é o apego a alguma coisa que ele já falou pra você abrir mão e você não quer? Porque tá ouvindo o coração? A gente pode planejar tudo. Mas o nosso caminho, só ele dirige. No sentido de que tudo que a gente planejar, sem Deus, tem risco de dar tudo errado. Pode até ser feliz em uma área da vida, mas a outra é destruída. Pode até ser milionário, mas tá tomando remédio de depressão. Deus é um Deus de plenitude. E claro que a vida completa dele, a gente vai construindo também, tudo é sacrifício, a constância, tudo, até o financeiro, sabe? Mas não importa, aquele que tem Deus já tem tudo. Pode até buscar a conquista, mas isso não toma o lugar de Deus na vida dessa pessoa. Essa pessoa é feliz comendo arroz com ovo. Essa pessoa é feliz mesmo sem um parceiro. Sério, porque ela tá preenchida. Porque Deus é que vai preencher o vazio que você tá sentindo. O buraco na alma. Só Ele e mais ninguém. Nem o marido pode preencher. Porque o marido ainda é falho. Tá sujeito a decepcionar a gente. Principalmente se não for temente a Deus. Se não tiver vida com Deus. Então, se na sua família ninguém, seu marido, não tem vida com Deus, busca. Busca pra você primeiro. Seja essa luz, esse ponto de luz na sua casa, pra você incendiar todos à sua volta. Filhos. Porque como que a gente vai dar algo pra alguém se a gente não tem nem pra gente? Como que nós vamos transbordar na vida de alguém se tá faltando pra nós? Então a gente tem que pensar nisso. Pedir a Deus a água viva dele. Ele falou, aquele que tomar a água viva que eu tenho nunca mais vai ter sede. Ele não é homem pra mentir. Se você diz que acredita na Bíblia, na palavra, que lê a palavra, você tem que acreditar no que ele tá falando. Porque senão você tá mentindo pra você mesma. Você diz que acredita, mas as suas atitudes não mostram. Não mostram. Então Deus está nos ensinando a vigiar, a olhar, voltar, entregar, começar. Sem olhar para trás, olhando só para frente, para o alvo e para Ele. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro? E quão mais excelente adquirir a prudência do que a prata? Olha isso. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro? Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele teve tudo. Lá em seu momento de depressão, ele escreveu lá falando que tudo era vaidade. E tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai passar. E a sua alma? Para onde vai? Não espere contar com a sorte. Não espere. Porque o diabo está correndo atrás do tempo, porque ele sabe que Jesus está voltando. Não pense você que se você não estiver blindada, se você não tiver uma vida ativa com Deus,
se você não estiver vivendo, fazendo propósito para guardar a sua alma, que ele não tem acesso na sua vida. Porque se ele convenceu a terça parte dos anjos a caírem junto com ele, o próprio Satanás, do céu, quem dirá nós, seres humanos? A gente tem que vigiar, ser humilde e buscar misericórdia divina, mais uma chance, e se entregar. Que louco é aquele que chacota dessa palavra. Louco é aquele que não tá nem aí pra essa palavra. O louco é aquele que tá vivendo como na época de Noé, como aquele povo que tava rindo da cara de Noé, porque Noé passou 100 anos construindo uma arca. 100 anos construindo uma arca. Pro povo, ele era maluco. Mas quando veio o dilúvio, tava todo mundo batendo na porta da arca. Mas a arca fechou por fora. Deus fechou a porta da arca por fora, para não dar chance de Noé abrir. Ele fez justiça. Conforme aquelas pessoas viveram, foi o destino que elas tiveram. E nós vamos ser medidos com a medida que nós medimos. As coisas, as pessoas, nós só vamos ser perdoados se a gente perdoar. Pai Nosso, a gente ora assim. Aquilo que a gente dá é aquilo que a gente vai receber. Deus fala, dai e dar-se-vos-á, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Agrada-te do Senhor teu Deus, que Ele satisfará todos os desejos do seu coração. Então, a palavra de Deus é muito séria. E se você está aqui, é porque você tem interesse de conhecer mais esse Deus. Então, faça valer. Faça valer o fato de estar aqui. De verdade. Saindo daqui, dobra o joelho e fala, ó Deus, o que eu preciso fazer para ter uma vida com o Senhor, para buscar minha salvação, para ter o meu nome escrito na palma da tua mão, no livro da vida. Estou aqui para te entregar a minha vida, porque eu quero viver em retidão com o Senhor. A partir de agora, o meu passado ficou para trás. Eu não vou me importar com o que as pessoas vão dizer de mim. Eu só quero te agradar. Me ensina a fazer isso. Eu quero batismo com o Espírito Santo. E eu quero esse batismo para ser testemunha do Senhor e fazer a tua vontade, o teu querer, não o meu. Você se coloca na condição de servo e amigo de Deus. É assim que a gente tem que orar. Deus, sopra nas minhas narinas o teu fôlego de vida. Me dá luz, direção, criatividade, ousadia, intrepidez, sabedoria. Coisas que só Ele pode fazer por nós. Como que você está orando? O que você está pedindo? Reflita. Então, quão melhor é adquirir a sabedoria? Pede sabedoria. E não precisa também mudar de voz para falar com Deus, não. Porque tem gente que quando vai falar com Deus, muda de voz, né? Conversa com Ele no mano a mano. Como se estivesse conversando com um amigo. Bate um papo com Ele. Não precisa ter palavras bonitas, não. Ele quer que você coloque para fora aquilo que Ele já está vendo dentro de você. Mas Ele quer que você confesse. Porque quando Ele foi curar o cego, Ele já sabia que o cego queria enxergar. Mas Ele falou assim com o cego, o que queres que eu te faça? E ele falou, Senhor, eu quero ver. Ele queria que ele confessasse. Deus já sabe o que está aí dentro. Por isso que Ele trouxe você para assistir esse vídeo, para responder a sua oração. Te fazendo um pedido. Ele está te respondendo, te fazendo um pedido. Agrada-te do Senhor teu Deus, que eu vou satisfazer os desejos do seu coração. Me busca antes. Me busca em primeiro lugar, que eu vou te acrescentar as outras coisas. Me segue. Me segue. Fica próximo da luz. Que luz você vai receber? Versículo 17. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Guarda os teus caminhos do pecado, da injustiça. Guarda desse mundo, das facilidades. Guarda dos atalhos.
Deus é um Deus de sorte, não é um Deus de atalho. Até o dinheiro não vem com facilidade. Tem que vir do suor do nosso rosto. Ele falou lá no início. Ele falou com Eva, com Adão, que viria do suor do nosso rosto. Então tem que ralar. Trabalhar dá trabalho. Conquistar uma vida financeira bem sucedida dá trabalho. Existe renúncia, existe entrega. Pode perguntar aí, grandes cases de sucesso. Quantas horas eles já ficaram sem dormir antes de prosperarem, antes de ter tudo que eles têm? Aqueles que não tinham nada. Tiveram que sacrificar. Tiveram que abrir mão de amizades, pessoas, lugares, coisas. Tiveram que fazer escolhas. Qual sua escolha nessa noite? Eis que coloco adiante de você a bênção e a maldição. E aí? O que você escolhe? Aquele que você escolher, que eu tenho certeza que você não vai escolher a maldição. Mas viva no caminho da justiça. Seja o caminho da justiça. Seja isso de verdade, sem capa, sem máscara. E aqui fala no versículo 20, o que confia no Senhor será bem-aventurado, será feliz. Mas é o que confia mesmo, não aquele que está reclamando, murmurando, chorando, questionando, esse não confia. Isso nada mais é do que um sentimento destrutivo que vem da dúvida. E a dúvida não vem de Deus. O medo não vem de Deus. Não vem dele. E lá no capítulo 17, versículo 3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O crisol e a prata, sem passarem pelo fogo, eles não são nada. E a mesma coisa somos nós. Olha a explicação. A prata e o ouro são metais preciosos, mas enquanto estão brutos, sem banho, não evidenciam o seu valor. Por isso, o artífice os submete a altíssima temperatura para limpá-los das impurezas. Ele trabalha habilmente até transformar aqueles elementos em joias valiosas. Então, esses elementos, né, a prata, o ouro, o crisol, eles precisam ali passarem por um processo para serem purificados e ter valor de verdade. Assim somos nós com Deus. O Todo-Poderoso faz o mesmo, a fim de purificar e preparar os seus filhos para a vida eterna. Algumas vezes ele permite que sejamos submetidos a dificuldades tão grandes que temos a sensação de que estamos dentro de uma fornalha. Temos a sensação de que a gente está ali como essa prata e esse ouro sendo ali testado, sendo moldado, sendo lapidado. Isso ele está permitindo realmente para nos moldar, nos lapidar. Mas a gente consegue sentir esse calor como se tudo estivesse dando errado. Mas é o próprio Deus que está nos ensinando alguma coisa. Por isso a gente tem que buscar, meu Deus, dá os teus olhos, troca os meus olhos pelos olhos do Senhor, troca os meus ouvidos pelos ouvidos do Senhor, me dá sensibilidade para te ouvir, me dá um ouvido descartável para me descartar tudo que não vem do Senhor. No entanto, ele não nos abandona em nenhum momento. Nesse processo de purificação que o ser humano também passa, assim como o ouro passa, da fé. Assim como o artifício, o Senhor acompanha de perto as suas joias, a fim de que a sua obra seja concluída com perfeição. Os nascidos de Deus, os que são batizados com o Espírito Santo, jamais serão destruídos pelo fogo, mas sairão dele purificados e valiosos. Portanto, se você está na fornalha, não fuja. Confie no trabalho divino que está sendo feito em você, pois através da sua vida, Deus mostrará ao mundo o seu poder e a sua grandeza. Toda pessoa que entrega a vida para Deus, ela passa pela prova de fogo. Mas quando ela tem a blindagem de Deus, ela sabe que esse fogo não veio para queimar ela. Ela sabe que ela vai sair de lá mais forte, lapidada como esse ouro, como essa joia. Porque Deus, ele molda uma joia, ele purifica uma joia.
E tem coisas que a gente precisa passar sim, para aprender a nos enxergar e a fortalecer a nossa fé. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Então é aquele ditado, né? A gente só vai ser perdoado se a gente perdoar. Se a gente pagar o que fizeram para nós de mal com o mal, de nada vai adiantar. Vem o orgulho, vem a ignorância, mas é a gente pagar com o bem, orando, perdoando. Lembra que o reino de Deus, a matemática é contrária? E para finalizar, o coração, já estou no capítulo 17, versículo 22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O bom remédio. Todos enfrentam tempos difíceis, mas a maneira como encaramos as situações determina a nossa superação ou a nossa derrota. Como a gente está encarando está determinando a nossa superação ou a nossa derrota. Se o nosso coração está alegre, mesmo passando por dificuldade, a gente está ali na certeza de que vai vencer, se a gente está tranquilo, né? Ou se a gente está abatido. Isso mostra a nossa vitória ou a nossa destruição. O espírito abatido desencadeia um estado depressivo que faz a pessoa ser dominada pela tristeza, solidão e apatia. Por isso, o melhor remédio para a alma aflita é a fé. Ela traz não somente esperança de dias melhores, mas também força e certeza de que Deus caminha conosco. Se nem todos têm acesso a bom atendimento médico e medicamentos, todos podem ter acesso à fé. Olha que forte isso. Se nem todos têm acesso a um bom atendimento médico e a medicamentos, todos podem ter acesso à fé. No entanto, para que ela seja realmente eficaz em nossa vida, a fé, devemos lançar fora os pensamentos de dúvida, medo e desânimo. Para que essa fé seja eficaz, tem que lançar fora os pensamentos de medo, de dúvida, de desânimo. Tem que passar por cima disso. Quem tem fé, tem coragem. Quem tem fé, não desiste, encara e vence, porque sabe quem está lutando com ele. Deus te abençoe e até a próxima meditação.